Boa noite. Por ordem do governo. Amém. Parece que tudo está em ordem. Vamos ver se vai me trair hoje ou não. Estamos continuando no estudo agora. Quem está falando? Nós já vimos várias partes da roupa, até terminamos a semana passada com os olhos. Lembra que os olhos são penetrantes, são de fogo, indicando que ele sabe tudo, é onisciente, também que ele é o juiz. E vimos várias coisas. Mas deixe-me ver onde eu estou aqui. Então, no meio dos candeeiros, viu João na sua glória. Tinha na mão 7 estrelas. Agora mudamos para uma outra coisa. Os anjos das 7 igrejas. E eu acho que começando semana que vem, vamos começar a estudar sobre as 7 igrejas. E o que cada uma representa. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A espada é usada para quê? Para eliminar o adversário, vamos dizer, não é? É julgamento. Mas tinha outra coisa na mão. Vamos abrir nossas Bíblias primeiro em Apocalipse. Eu estou começando no meio. Apocalipse. Vamos começar a nossa leitura no verso 9 e vai chegar até verso 17. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu não sei o que os irmãos fazem com suas Bíblias, mas cada vez que eu vejo uma referência à música, eu coloco uma nota. Parece a nota musical. Só que chama a minha atenção mais uma vez, que Deus mostra, ou Deus usa, mostra a importância da música, até nos seus relatórios. Poderíamos ver até as estrelas têm uma voz, um som musical e tudo. Mas continuando aqui, que dizia, eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e verando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E lembra que nós notamos que essa é a roupa de rei e sacerdote, um líder. E nós podemos ver também que a coraça que estava aqui é de ouro. Essa é de rei, não é de guerreiro, mas quem reina. E no meio dos 7 castiçais está pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã e como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. Vimos sobre a pureza do Senhor e o seu poder de julgar. E hoje vamos tratar, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e
o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de aparecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, aqui nós podemos ver o que nós já vimos e vamos continuar então. No meio dos candeeiros, João viu o Senhor na sua glória. Tinha na mão 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas, como nós já lemos. Da boca saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Lembramos de Hebreus 4, versos 3 e 14. Vamos ver lá. Hebreus 4, 3 e 14. Capítulo 4, 3 e 4 e 14. Oi, Suzana? Tem razão, eu marquei errado aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo no estudo dessas características uma coisa que ajuda a gente a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo lá fora veja o Senhor Jesus Cristo ou como um nenezinho no berço, ou um homem morto na cruz. Porque eles gostam, o nenezinho no berço e o homem morto na cruz. Não tem autoridade? O nenê pode fazer alguma coisa com a gente? Não, pode só faz a gente dá enjoo de estômago quando tem de trocar a fralda, alguma coisa, mas além disso, não tem poder sobre nós. E o homem morto na cruz tem poder sobre nós? Não, mas o Jesus Cristo não é aquele nenezinho, não é o homem morto na cruz. Ele é o Deus ressurreto e nós estamos vendo suas características aqui. Então, para mim, essa dá uma influência tremenda no meu coração. Quando eu oro ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro assim, não como eu estou mandando ele fazer alguma coisa como um molequinho. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu já ouvi orações de pessoas que parecem que está querendo mandar no Deus eterno dos céus e tudo. E a nossa Bíblia fala claramente que nós temos de orar como? No nome do Senhor Jesus Cristo, segundo o quê? A vontade de Deus. Aí não é moleque para a gente mandar, não. É o Santo Deus. Então, eu gosto demais desse estudo de Apocalipse que ajuda a gente a entender mais. Vimos que essa espada de 2 gumes é para sarar e destruir. 2 coisas. E tem muito para ver sobre sarar no livro de Apocalipse. No meio dos candeeiros, João viu a sua glória com vestes, verso 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem,
vestido até os pés de uma roupa comprida, cingindo pelos peitos com um cinto de ouro, que desce até o calcanhar, roupa de príncipe e sacerdote, como nós já vimos nos outros aulas. Roupa que representa majestade, justiça. Acordou? Deu para acordar? E honra. Eu acho que aquela pessoa estava querendo enfatizar justiça e honra, tá? No meio dos candeeiros, João viu o Senhor da Glória, continuando cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E nós já aprendemos uma cinta de reis, pois a cinta de soldados tem como altura os rins, assim facilitando o movimento. E já pensou de ouro? Ouro é leve ou pesado? Pesado. Já viu talvez um filme que o homem está roubando uma caixa de ouro? É possível levantar uma caixa desse tamanho, cheia de ouro? É impossível. Não tem jeito. Mas no filme, tudo pode. Uma cinta de ouro representa pureza. Os sacerdotes usavam uma cinta de ouro e lã, mas aqui temos o rei dos reis e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, com uma cinta de ouro puro. Então, poderíamos considerar, vamos para Êxodo capítulo 28, versos 2 e 4. Êxodo 28, 2 e 4. Fala assim a palavra de Deus: e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Verso 8. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Então, nós vimos que é um pouco diferente, porque do Senhor Jesus Cristo é tudo de ouro. Isaías 11, 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Então, essa coisa mostrada na profecia de Isaías. E agora, voltando para Hebreus 7. Verso 1 a 3. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e permanentemente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote para sempre. Bom, já lemos, o sacerdote usava, segundo Êxodo, que eu já li,
esse tipo de roupa. Isaías fala, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitará-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, aí nós temos outra figura do nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que essa foi escrita uns quantos anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu esqueço, eu sempre confundo que é 400, o que é. Mas, muito tempo antes, já descrevendo o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, nós temos a descrição nova. Então, conhecendo o Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória, terá um resultado para o crente. Ouvindo-o, vi cair a seus pés como morto. E de novo, eu refiro a nossa oração. Como é que você ora para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo? Como é que você ora? Pedindo o seu rei, fazendo suas petições diante do seu rei, ou mandando ele fazer uma certa coisa segundo a tua própria vontade? Conhecendo o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que é uma forma diferente que nós temos de chegar diante dele. O conhecimento do verdadeiro Deus faz a gente entregar tudo para aquele que nos salvou. Tendo o conhecimento certo de Deus, o Filho fará a pessoa a pessoa salva ser santo, pois ele é santo. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 1, 13º versículo e seguindo. 1 Pedro 1, 13, 14, 15 e 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma coisa, vendo como o Senhor Jesus Cristo é, na sua majestade, na sua glória, na sua santidade, deve influenciar a gente a viver segundo o que ele viveu, segundo a aparência dele, descrito em Apocalipse. Então, como eu já li, por isso, sentindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação do Senhor Jesus Cristo. Continuando, o Cristo verdadeiro da Bíblia não é um nenê, um homem efeminado. Já viu aquela quadra que alguém pintou, que tem o Senhor Jesus Cristo meio assim? Não, ele não é assim, não. Ele tem olhos de fogo, ele é um rei, ele é o todo-poderoso, e não uma pessoa assim. Ele é o poderoso Deus. E a pergunta vem, você o conhece? Não, eu não estou
perguntando principalmente se você é salvo. Não é tanto assim. Essa palavra é também. Mas eu acredito na nossa aula aqui que todo mundo dá bom testemunho que é salvo. Mas você conhece ele como ele é. Está conhecendo agora, através dessa figura. Então, essa razão, quem está falando? Nós estamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Para ter a vida eterna, tem que conhecer o Cristo verdadeiro da palavra de Deus. Para ter uma vida vitoriosa, tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Então, de novo, você o conhece dessa forma, pessoalmente, como seu Senhor, ou só hoje em dia tem seguro contra incêndio, não é? Bom, às vezes, eu esqueço onde eu vi um anúncio, mas sobre um anúncio seguro de vida. Você paga uma certa quantidade todo mês e quando morrer, aquela quantidade será liberada para os que você indicou. Geralmente é o cônjuge, os filhos, alguma coisa. Chama seguro de vida, mas não segura a vida. Ele só paga se você morrer. Mas aqui nós temos, além de só assegura contra indo para o inferno, nós temos a segura muito maior de conhecer o Senhor e Ele direcionar a nossa vida agora. Então, isso foi muito mais rápido do que eu imaginava hoje. Até eu estou envergonhado, tá? Mas eu terminei esta parte da lição. Mas vamos olhar um pouco aqui em Apocalipse, capítulo 2. Nós já lemos em verso 19 de capítulo 1, que escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E depois, agora, João, no capítulo 2, e nós entendemos que quando João escreveu, ele não colocou o capítulo, não. O que ele escreveu nem tinha versículos. Agora foi editado e inventado dessa forma para melhor compreensão da gente. Para a gente estudar a palavra de Deus, é muito melhor dizer capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 2, verso 3 e seguindo, do que procurar a página e falar, não, no meio da página, parágrafo tal. Então, muito mais fácil. Mas ele fala agora, em capítulo 2, ele fala, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquilo que tem na sua destra as 7 estrelas, que há no meio das 7 castiçais. E já vimos a descrição do Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer as mãos, e pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Nós vamos estudar as 7 igrejas e vamos precisar de entender como é que vamos tratar. Tem várias formas de ver as 7 igrejas. Uma é que vamos ver na semana que vem, são igrejas locais. 7 são na Ásia, que hoje em dia, se eu tenho um mapa aqui, é interessante. Tem a Turquia aqui em cima, e depois tem a Ásia aqui embaixo, e a maioria dessas está o que é Turquia hoje em dia, tem as 7 igrejas, vai espalhado assim. Essas eram 7 igrejas locais. Uma maneira de ver, cada igreja tinha esses desafios na sua igreja. Outra
nós podemos ver em cada uma das 7 igrejas os mesmos problemas que eles tinham, ainda tem hoje em dia. Imagina por quê. Todo mundo pega assim, pega o seu pelo. Não, pegue no seu próximo. Talvez está quase dormindo, você acorda. Não é? Tudo bem. Porque eles têm o mesmo problema que nós temos hoje em dia, que é da mesma raça. A raça ruim, nós, tá? Então, eles passam, tem essa interpretação, entendimento das 7 igrejas. O outro é, as 7 igrejas, cada igreja mostra uma época na história da igreja, começando aqui com a igreja de Éfeso e continuando. Então, nós vamos ver as características de cada época. Vamos ver quando nessas características, apareceu a igreja até católica, a igreja organizada do Estado e tudo. Vamos ver. E vamos ver que nós estamos na época de Laodiceia. Por que Laodiceia? Porque a época da igreja morna. E vamos ver que no capítulo 3, que Deus fala que a igreja nem é quente, nem é frio. Eu dá vontade de vomitar-lhes da minha boca. Quer dizer o quê? Nojento. Quantas pessoas gostam de coca? Quantas pessoas gostam de coca quente? Até dói nos dentes, parece que faz uma coisa esquisita. Nós gostamos de coca como? Geladinha, já até é melhor para mim quando tem aquele pouco gelado em cima. Sabe, quando vira aquela coisa lá em cima, está dando vontade, não está? Não está? Está dando vontade. Bom, talvez vai ter lá hoje. Quantas pessoas gostam de Zap? Não. Coca mesmo, tá? Tudo bem. Geladinha. Deus fala que ele gostaria que a igreja seja ou quente ou frio. E o pastor Marcos está realmente pregando mais ou menos assim. O quente e o frio faz o quê? Muda o seu ambiente ou conforma com o seu ambiente? Seu ambiente. Qual é? Ele muda. Você coloca uma coisa fria perto de uma coisa morna, então, o que é frio vai esquentar um pouco e o morno vai esfriar um pouco. É normal. Deus quer que nós vamos influenciar nosso ambiente. Vamos influenciar os que lá fora, tendo um testemunho certinho, como nós já falamos, de 1 Pedro, sendo santo, como ele é santo, vamos influenciar nosso ambiente. Eu sei, eu já tinha pessoas que falam comigo assim, Pastor Bill, posso contar uma piada? Eu olho para eles, eu falei, é sujo ou limpo? E vá, pastor. E eles não contam nada, que eles sabem que eu não vou aceitar. Tem de ser ter um testemunho assim. Quando você chega num certo ambiente, a conversa tem que mudar. Eles têm que entender que você não aceita. E você não aceita, não participa naquele tipo de coisa. Por quê? Nós servimos o Senhor Jesus Cristo como nós vimos nessas últimas 2, 3 aulas, como Ele é. E nós temos o mandamento do Senhor Jesus Cristo, de Paulo, ele falou, sede seguidores de mim, como também eu sou de Cristo. Essa deve influenciar a sua vida. Então, no estudo de Apocalipse, especialmente das 7 igrejas, vamos ver várias coisas. E vamos ver vários desafios que vai influenciar nossa vida. Vai ser um estudo bem prático. E mais depois das 7 igrejas, vamos ver outras coisas que temos de entender sobre as últimas coisas da nossa época, da época dos gentios, nós, que temos Cristo como Salvador. Então, eu vou dizer uma coisa, eu gostei do estudo que já fizemos, mas eu estou animado para entrar nessa próxima etapa, porque ela vai orientar a gente ainda mais.
Tem pessoas que falam comigo, Pastor Bill, será que o fim do mundo está próximo? Olha, é logo. Eu lembro quando passou para o ano 2000, todo mundo estava pensando que todos os computadores iam acabar, os programas e computadores iam acabar, que o mundo ia acabar e tudo. E eles me perguntaram na época, Pastor Bill, vai acabar o mundo agora, como muitos dizem? Eu falei, de jeito nenhum, eu garanto que não. Mas, Pastor Bill, como é que garanto? A próxima coisa é o arrebatamento. Que os que têm Cristo como Salvador serão arrebatados desse mundo. Depois vai ter 7 anos de tribulação, quando Deus vai julgar o mundo por rejeitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Depois o Senhor Jesus Cristo voltará e vai ter 1000 anos do reino do Senhor aqui na terra. E depois vai ter a grande batalha de Magog, Armageddon e Armagedon. Tá bom, vocês sabem. Tudo bem. E aí vai acabar, vai condenar o Satanás para o seu devido lugar, para o inferno, e os seus anjos, e vai ter o julgamento. Realmente o julgamento é mais antes, mas tudo bem. Então eu falo com o pessoal que eu garanto que o mundo não vai acabar por pelo menos 1007 anos. Não vai. Não, eu garanto. Mas esses últimos 1007 anos não vai ser nada de felicidade, não. Vai ser julgamento. Aqui na terra, por 7 anos depois, os que não têm o Senhor como Salvador serão julgados. E vai ter o milênio. E depois vai ter o último julgamento, no final do milênio, por quê? Vai nascer filhos durante o milênio. De quem? Dos que passam de tribulação para o milênio. Eles não vão receber o seu corpo glorificado e tudo. Então, vai nascer. E esses filhos também vão precisar de escolher quem vai servir. O Senhor Jesus Cristo ou a sua própria carnalidade. Se escolher o segundo, é julgamento. Se escolher o primeiro, é a vida eterna. É a mesma coisa. Tem pessoas que acham que a salvação é diferente entre o Velho Testamento e o Novo. Eu tinha um homem, ontem eu estava podando a primavera, lá em frente à nossa casa, e chegou um homem. Oh, mas gente, eu sabia o que ele queria. E ele falava, eu estava trabalhando, eu não parei, eu quase perdi perdão dele. Porque eu sei a cultura brasileira é parar e prestar atenção. Mas essa não valia nada para prestar atenção. Eu tentei umas 3, 4 vezes de falar de Cristo para ele e ele não escutava nada, só queria falar. Então eu deixei ele falando e eu fiquei trabalhando. E eu tentei de falar de Cristo e não deu. Rejeitou totalmente. Falou de igreja, falou disso e tudo. No final ele falou contra todos os estrangeiros, imagina. Eu não falei, Dona Suzana me perguntou, falou com ele que você é estrangeiro? Não falei não, deixei ele falar e tudo. E tal. E depois ele fez o que eu sabia que ele queria fazer. Que é, não tem R$10 para me dar não? Falei, não tenho não. E aí ele me deu 2 mangas e foi embora. E tudo, eu terminei o meu serviço também. Mas tem gente que não quer ouvir. Mas eles têm que ouvir, porque o fim vai chegar e eles sofrerão dano. Então, nós já vimos o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado. João viu o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado que fala para todo homem escutar. Nós já vimos sobre a voz do Senhor. No dia do Senhor, João viu de trás para ver quem lhe falava. E nós acabamos de ler a descrição de João. O Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, cuja roupa mostra que Ele é o Deus encarnado. Conhecendo o Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória,
terá um resultado para o crente. Quando ouviu, João caiu a seus pés como morto. Então, esse é o resumo daquilo que nós já estudamos. Tem alguma pergunta, um comentário? Sim. O verso 16, capítulo 1, Uhum. ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda. Essa espada é figurada ou literal? É figurada, é uma que chama... Não, é alegórica. Eu creio que não é literal. Tem muito simbolismo na palavra de Deus, como eu li. Lembra que nós lemos em Hebreus sobre a espada de 2 gumes e tudo. Então, está mostrando a sua autoridade, o seu julgamento, a sua profundidade e cada parte da sua palavra, tá? Tem muito simbolismo. Vamos ver mais à frente que o cordeiro com quantos chifres? Eu acho que é 7 chifres da cabeça. Então, é literal ou verdadeiro? Ele é um símbolo, tá? E vamos ver, mas é uma boa pergunta. Quando eu leio, eu já li nessa Bíblia, Apocalipse. Só nessa Bíblia 4 vezes, tá? E cada vez que eu leio, eu tento imaginar como cordeiro que com chifres e tudo, ou como aquela mulher que deu à luz e a besta está na frente querendo destruir o que nasceu. E tem várias coisas assim. Eu tento imaginar como essa é. Eu penso, não dou conta, não. E eu admiro João, que ele deu conta de descrever as coisas conforme que Deus mandou. Amém? Sim. No caso, os 2 textos que a gente leu, 1,16 e Hebreus 4,12. Então, podemos dizer que essa espada é a palavra de Deus? Uhum. Porque lembramos que falamos do Senhor Jesus Cristo, segundo João 1, ele é o quê? Ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é a palavra, ele é o Logos, tá? Então, é assim que entendemos. Muito bem. Tem mais? Sim. Eu não escutei. Apocalipse tem muito a ver com Daniel. Os 2 livros, Apocalipse e Daniel, tem muito a ver. Há muito, Ezequiel também, Isaías, tudo, como eu falei no início do nosso estudo, nós temos um livro só, é completo. Eu não entendo porque o povo lá fora quer aumentar a Bíblia, mais palavras e tudo. Mas já tem bastante aqui que nós não obedecemos, então para que precisa mais? Mas também, como vamos ver no final do estudo, quando vamos chegar lá, eu não sei. Só estamos saindo de capítulo 1 agora, depois mais de um mês, eu acho. Mas quando chegar no fim, vamos ver a proibição de adicionar mais a palavra de Deus. Lembra que em 22 fala, quem adiciona, será adicionado as pragas descritas nesse livro. Quem tira, será seu nome tirado do livro da vida. Então, é uma coisa séria adicionar a palavra de Deus. Essa razão que eu gosto do pastor Marcos, quando ele prega, quando a gente prega, eu gosto dos pregadores que pregam e ensinam o que a palavra de Deus ensina. E não vai adicionando coisas. Além disso, a palavra de Deus já tem bastante para nós. Amém? Sim, dona Suzana. Vamos lá, aquilo que nós
Olhamos como Daniel e o Apocalipse, o que está acontecendo lá em Israel agora, porque ele estava bem agora. E Daniel e Ezequiel, as profecias estão acontecendo agora em Israel. Nós vimos um vídeo nesses dias, foi nessa semana, que falava sobre certos versículos. Eu não lembro se era Ezequiel, os dois. Então, mostrou que no final dos tempos vai ter um homem, um reino que vai fazer paz no Oriente Médio. Que muitos vão fazer união e vai ter paz. O que está acontecendo hoje em dia? Nós temos um presidente que alguns xingam, os outros adoram, chamado Trump. E ele está fazendo o acorde de Abraão. Agora a Arábia Saudita está quase entrando. É o maior participante, quem manda no Oriente Médio. Mas tem Irã e tudo que... Esses tudo vai entrar num acordo. Mostrar nos fim dessa época dos gentios. E tudo. É uma coisa maravilhosa. Eu não uso sinais. Eu não acredito em sinais para o arrebatamento. Não tem. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo virá como ladrão. Ninguém estará nem procurando ele. E ele vai chegar. Então, essa não é. Mas essas uniões, essas alianças e tudo que está acontecendo é sinais de que a segunda vinda, quando ele vem no final da tribulação. Então, se está acontecendo agora, pode ser que vai acontecer e desfazer. Porque eu lembro, quando eu era criança, quando fez aquela União Europeia, todo mundo estava falando, só falta mais um, e citando a mesma coisa. Não aconteceu. Pode acontecer de novo. Mas é uma coisa que... Opa, eu falei com a dona Suzana. Eu queria alugar uma casa por 10 anos. Eu acho que 10 anos já dá, porque vai ser meia-idade e tal, e tudo. Todo mundo pensa, não, vai viver mais do que isso. Não, eu quero arrebatamento. Mas eu não sei quando é que vai acontecer. Mas é uma coisa interessante ver as coisas de Ezequiel, Daniel, até tem outros livros, Isaías, e tudo que vai apontando para o mesmo acontecimento, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está pronto? Eu não estou. Eu quero que ele volte, mas eu acho que eu sou com muitos defeitos, eu gostaria de ficar um pouco melhor. E tudo. Mas o que me alegra, sabe o que é? Vamos conhecer Ele como nós somos conhecidos. E vamos ser transformados na imagem dEle, sem defeito. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ajudar a gente a crescer na sabedoria, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, ó Pai, ser imitadores do Senhor, que mais cada dia, que possamos parecer mais com o Senhor. Pai, que o Senhor possa vir rápido também. Pai, nós sabemos que tem muita gente lá fora, enquanto que estamos aqui na terra, a nossa missão é falar-lhes, mostrar-lhes a palavra de Deus e a necessidade de se converter. Pai, que o Senhor possa usar cada pessoa aqui para a tua honra e glória, e que possamos honrar o Senhor, conversando com os outros sobre a sua salvação em Cristo e ajudar os outros a conhecer o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós te pedimos, já agradecidos. Amém e amém. Irmão Edinor, podia agradecer a Deus pela comida, lanche? Para Deus, somos glória, em nome do Senhor Jesus.
pastor, do Edson, na casa, pela tua palavra, lá que foi ensinada nessa noite, essa culto da noite. Também quero que o Senhor se abençoe com Pai, possamos nos alegrar, Pai, e assim tudo honrar o nome do Senhor. Amém. Abençoe cada irmão conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.